Talvez esta seja uma cena que você já conhece. O menino, diante do livro de matemática, prestes a explodir em uma crise de raiva ou de lágrimas. Ele não consegue entender aquele exercício. E a frustração é tanta que ele simplesmente empurra o livro e diz: Eu não consigo. E desiste. Então, na sua mente começa aquele turbilhão. Será que isso é preguiça? Será que ele tem alguma dificuldade de aprendizagem? Ou será que é apenas falta de perseverança, de conseguir se manter firme em algo que esteja difícil? Agora, se esses pensamentos vêm à sua mente, eu devo dizer que você já é uma pessoa rara. Porque a maior parte das pessoas estão preocupadas com a questão das notas, do boletim. Não quero que meu filho tenha notas baixas, não quero que o meu aluno fique de recuperação. Mas você, por estar aqui, eu acredito que seja uma dessas pessoas que tem preocupações que vão além da nota e do boletim. Você se preocupa com a impulsividade, com a falta de responsabilidade, se preocupa com o quanto aquela criança ou adolescente é determinado ou não. Porque você não está pensando só se a criança vai repetir de ano ou se a criança vai precisar de uma recuperação. Você pensa lá na frente, quem essa criança, quem esse adolescente será? Ele será capaz de lidar com as frustrações e dificuldades da vida? Ele terá coragem quando o medo vier? E quando eu digo que você é uma pessoa rara por estar aqui nesse vídeo, é porque existem muitas pessoas preocupadas com o comportamento, com atitudes, mas enquanto muitas se preocupam apenas, você faz parte daquele pequeno grupo que vai atrás das soluções. Eu não quero ficar apenas dizendo, reclamando, eu quero procurar um caminho para trabalhar tudo isso. Essa questão de desenvolvimento de virtudes essenciais para a vida que nós vamos falar nessa série de vídeos aqui. Eu sou a professora Catarine, fundadora do Educar com Sapiência e criadora do programa Valores e Virtudes, que você vai conhecer melhor ao longo dessa série. E neste primeiro vídeo, em especial, nós vamos conversar sobre o que são, afinal, essas virtudes. É possível mesmo ensinar virtudes para alguém? E se sim, quais virtudes eu preciso ensinar? Mas antes de começarmos, eu quero te fazer um convite. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos nossos comentários o que você pensa sobre a seguinte questão: até que ponto realmente é possível uma pessoa mudar em questões de comportamento, de princípios morais? Você acredita que caráter realmente se muda? Esse é um ponto interessante. Ao longo desses vídeos nós vamos aprofundar um pouquinho nessas reflexões, porque elas dizem muito sobre o trabalho que nós fazemos no nosso dia a dia como educadores, professores, pai e mãe. Então nós vamos começar conversando sobre o que é isso de virtude. Eu acredito que por ter procurado esse tipo de conteúdo, esse programa que nós temos, você já seja uma pessoa que tenha um certo conhecimento sobre este assunto, mas eu quero dar um panorama mais geral para nós começarmos todos entendendo a partir da mesma definição. Então, uma forma de pensar sobre isso das virtudes é considerando a seguinte questão: imagina uma pessoa que tem uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida plena, como nós dizemos. Quando você pensa nessa pessoa, que características você diria que ela tem? Possivelmente você vai pensar em uma pessoa muito corajosa, determinada, perseverante, uma pessoa que trabalha em prol dos outros, mas sabe reconhecer os seus limites e cuidar de si também. Uma pessoa alegre, grata, mas que também é firme nos seus princípios, nas suas decisões. Uma pessoa que não tem medo dos desafios, mas ainda assim age com certa prudência, com certa sabedoria. Essas são algumas das características que nós consideramos necessárias ou importantes para que alguém viva essa vida plena. Nós podemos definir virtude, então, como uma qualidade, uma disposição de coração daquela pessoa que pensa, age, fala e vive de forma sábia. Agora, perceba
que essa pessoa cuja vida enche o mundo de cores não retrata necessariamente aquela imagem que nós temos de uma pessoa bem-sucedida. Sabe aquela imagem comum de alguém que subiu na vida, ganhou muito dinheiro e tem uma mansão e tudo isso? Especialmente porque quando você pensa em uma pessoa com esse tipo de status, você automaticamente associa com alguém que vive para o trabalho. Mas quando nós pensamos em uma pessoa virtuosa, nós pensamos em alguém que vive de modo equilibrado, de modo sábio, com a leveza de quem sabe o que realmente importa nessa vida. É aquela pessoa que não tem preguiça de trabalhar, de servir, mas que também não se deixa consumir por esse apego às riquezas. É aquela pessoa que é diligente no que faz, mas não vive naquela agonia da busca por uma perfeição inalcançável. Então, todos nós queremos ver nossas crianças, nossos adolescentes crescendo e se tornando homens e mulheres capazes de viver de modo pleno, de modo feliz. E o que nós queremos é que, ali ao longo da infância, da adolescência, eles desenvolvam essas virtudes, esses hábitos, que lhes permitam vencer as dificuldades normais da vida e viver da forma que agrada a Deus. Mas surge então a pergunta: será que de fato é possível ensinar alguém a desenvolver essas virtudes? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no segundo vídeo, mas eu quero tratar aqui rapidamente com vocês uma lógica de ver essa questão. Se você pensar bem, todos nós, todos os adultos, pessoas que de alguma forma convivem com as crianças e adolescentes, estão o tempo todo ensinando alguma coisa. Isso acontece quando a mãe diz, por exemplo, filho, não mastiga com a boca aberta, isso é feio. Ou quando o avô, o tio dizem, ó, você está vendo aquilo que aconteceu? Viu como vale a pena ser uma pessoa honesta? Apesar de que nós também ensinamos com as nossas atitudes que não são tão virtuosas assim. As crianças estão o tempo todo observando. E no terceiro vídeo você vai refletir um pouquinho mais sobre isso e perceber como não é uma questão que tire ou deva tirar a sua paz. Mas tudo isso acontece de modo informal, nós dizemos. É aquela educação que não tem uma intenção muito clara. Você surgiu um momento, você diz alguma coisa. Mas aqui, no Educar com Sapiência, nós defendemos um princípio que nós demos o nome aqui de educação intencional. O que é isso? Basicamente, é a lógica de que todo educador, seja um professor, um tutor, um diretor de escola, um pai, uma mãe, ele precisa ser intencional naquilo que ele faz com relação às crianças. Ele precisa ter um propósito, um objetivo claro do que ele quer ensinar. Essa é a lógica básica do que eu ensino aqui para os meus alunos, tanto da academia quanto do programa Filhos Fortes, nos minicursos, porque eu tenho visto ao longo desses mais de 20 anos trabalhando na área da educação, que muitas vezes nós vamos simplesmente fazendo as coisas esperando que algum dia tudo aconteça. Não é assim que a vida funciona. A pessoa que vive a educação intencional é aquela que tem uma atitude de eu não vou sentar e esperar que tudo dê certo algum dia. Eu não vou esperar que um dia meu filho do nada desenvolva essa habilidade. Eu não vou esperar que meu aluno de uma hora para outra apareça lendo, escrevendo como obra assim de um pozinho mágico que alguém lançou sobre ele. O educador intencional, ele tem um plano, ainda que seja muito simples, alguns tópicos só ali anotados, mas ele sabe que tem objetivos para a vida daquela criança no momento em que a criança está. Por isso que o nosso método principal aqui se chama Educação Intencional 356, que eu posso explicar melhor para vocês, mas que basicamente trabalha a partir do que a criança ou adolescente ou aluno precisa na faixa etária em que ele está. O que você vai trabalhar com um jovem não é o mesmo que você vai trabalhar com uma criança de 6 anos. Ainda que você trabalhe todas as 6 áreas que nós consideramos aqui com cada um desses grupos,
as necessidades são muito diferentes. E o educador que tem essa perspectiva, ele vai considerar isso, ele vai conhecer esse mapa, né, e vai focar naquilo que o seu filho, o seu aluno, realmente necessita na fase em que ele está. Então, trazendo para o assunto que nós estamos trabalhando aqui, de virtudes e caráter, vem à mente assim: ah, mas o que é que eu ensino? Que virtudes são essas que o meu filho, o meu aluno precisam hoje? Então, se você é um desses educadores que diz, é isso, eu acredito que não dá para ficar esperando acontecer. Eu quero saber o que eu preciso ensinar. Vamos conversar agora então sobre quais são as virtudes que nós trabalhamos aqui. Antes eu quero dizer, se você tiver a intenção, eu não quero usar o seu programa, eu quero criar o meu próprio programa de trabalho com virtudes, uma coisa simples. Que sugestões eu te dou? Primeiro você precisa fazer uma lista, senta e faz uma lista de todas as características, nisso que nós falamos de virtudes, que você espera que os seus alunos ou seus filhos desenvolvam. Uma vez feito isso, você precisa escrever uma definição na frente de cada uma, porque nós estamos falando de intencionalidade, certo? Você saber o que você está fazendo. E só você dizer, eu quero que meu filho seja paciente, eu quero que o meu aluno seja forte, isso pode não dizer muita coisa, porque na hora de trabalhar com as crianças, adolescentes ou mesmo jovens e adultos, é preciso ter clareza do que nós queremos dizer quando usamos cada uma das palavras. Então, escreve uma definição na frente de cada uma dessas virtudes que você escolheu. Aqui eu quero passar para vocês mais um princípio, que é a questão de você levar em conta como é que uma pessoa aprende. Quando eu fui fazer todo esse trabalho que eu estou dizendo aqui para vocês, há alguns 8 anos atrás, dediquei alguns meses para pesquisar quais são as virtudes, né, que a gente precisa trabalhar com uma criança, ou com um adolescente, ou na nossa própria vida. E comecei a pesquisar diversos programas que já trabalhavam isso. Nessa época, eu encontrei um programa que tinha 256 virtudes. Na minha lógica de professora, eu já sabia que isso não seria muito aplicável. E eu sempre digo aqui, nós precisamos fazer algo que seja realista, porque se você cria um projeto educacional muito difícil de se pôr em prática, ele vai durar 2 semanas, porque depois você vai se frustrar, porque tudo aquilo requer muita coisa e não vai dar conta, porque a vida não é assim, né? A criança não vai conseguir entender tudo aquilo, apreender tudo aquilo e fim do seu projeto. Então, quando você fizer ali a sua lista, considere esse princípio da didática, como nós falamos. As coisas precisam estar simples para qualquer aluno conseguir, de fato, aprender aquilo. Quando eu vi aquele programa, eu pensei, não me adianta ter 256 virtudes que a criança não vai aprender todas elas. Talvez eles até aprendam, memorizem, mas assim, eu preciso que eles consigam colocar em prática. E para isso eu preciso aprofundar em cada uma. Então, o que eu fiz naquela época? Eu busquei reduzir bastante e eu busquei as virtudes que são mais abrangentes. Por exemplo, eu poderia colocar virtude da coragem, virtude da resiliência, virtude da paciência, virtude da perseverança. Mas eu escolhi trabalhar com o termo virtude da fortaleza, porque eu sei que quando eu uso com as crianças o termo fortaleza, eu consigo explicar para eles tudo que diz respeito a uma pessoa forte. Envolve sim você ter coragem, envolve você não desistir, envolve você permanecer firme nos seus valores. Então eu uso apenas uma palavra que já tenha vários sentidos aplicáveis para a vida. E essa é a sugestão que eu faço se você quiser criar o seu próprio programa. Agora, no nosso aqui, nós organizamos 16 virtudes que eu vou apresentar para vocês aqui agora, pensando em termos e significados que fossem facilmente ensináveis com ilustrações práticas e também facilmente memorizáveis para a criança realmente entender o que aquilo significa. Eu vou usar então o nosso cartãozinho das virtudes que nós trabalhamos aqui, só para apresentar cada uma delas para vocês, tá bom?
Vou começar com as 4 virtudes que nós chamamos de virtudes cardeais, que são a prudência, a fortaleza, a justiça e o autocontrole. Esses são os termos que nós adotamos aqui, tá? Então, brevemente. Prudência é usar a sabedoria prática para tomar decisões, considerando as consequências de cada ato, de cada decisão, certo? Então, uma pessoa prudente é aquela que pensa antes de agir, considerando as consequências. Fortaleza. Manter-se firme em um propósito, mesmo em face às dificuldades. Como eu já disse para vocês, fortaleza vai envolver diversas outras nuances aí do que é ser forte, né? Justiça. Dar às pessoas aquilo que elas merecem com base nos princípios e não nas suas preferências. Só lembrando que depois eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês, mas no caso do cartão das virtudes, nós temos um versinho que eu elaborei para que crianças menores, às vezes até os adolescentes gostam, né, da forma com rima, enfim. Esse versinho facilita o entendimento da criança porque nós colocamos com palavras mais simples, exemplos do dia a dia. Então, no verso de cada cartão, você sempre vai ter esse verso, são 4 versinhos, é uma estrofe, na verdade, né, que explica melhor o que é ser justo, por exemplo. E finalmente, autocontrole, que se você for estudar como os termos que se usava antes, você vai ter ali a temperança, né, a moderação, ou biblicamente o domínio próprio, que é ser capaz de controlar os próprios desejos e impulsos e resistir diante daquilo que é inadequado de uma tentação. Pois bem, depois nós temos algumas outras virtudes que também dizem respeito à vida prática. Gratidão, que é reconhecer as dádivas recebidas e expressar contentamento por aquilo que você já tem. Responsabilidade, responder pelos próprios atos, assumindo as consequências. Responsabilidade é algo que nós precisamos bastante. Respeito, também necessário. Tratar as pessoas com a honra que lhes é devida, tanto em palavras quanto em ações. Vocês vão ver mais para frente, nós teremos alguns conteúdos relacionados a cada uma dessas virtudes, então você poderá refletir de forma mais profunda sobre cada uma delas, tá bom? Bondade. Agir pelo bem do outro, colocando a sua própria vontade ou necessidade em segundo lugar. E quando nós trabalhamos bondade com as crianças e adolescentes, nós falamos também sobre a benignidade, que é você desejar o bem do outro, não fazer só para ficar bem na foto, né? Humildade, desenvolver uma visão correta de si mesmo, abstendo-se do desejo de ser considerado melhor ou mais importante do que os outros. Vocês perceberão que algumas virtudes, elas são mais abstratas, no sentido de exige um refinamento maior da compreensão para que a pessoa consiga colocar em prática. Então, mais para frente nós vamos falar sobre como nós trabalhamos aqui no programa e você vai perceber que embora a gente explique todas as virtudes, todas as 16 para qualquer grupo, dependendo da faixa etária, nós focamos em algumas virtudes que são mais facilmente entendidas por quem está naquela idade. Humildade é algo que requer uma compreensão maior. Nós vamos trabalhar desde cedo, mas quando a criança for ali, já talvez um pré-adolescente, um adolescente, ele vai entender melhor o que significa ter uma visão correta de si mesmo, né? Não se considerar superior aos outros e assim por diante. A próxima, perdão. Deixar de alimentar sentimentos de raiva e tristeza por quem lhe fez mal, ainda que eles precisem assumir a consequência dos seus atos. Perdão é uma virtude que ela requer bastante também e entra muito ali quando nós trabalhamos o programa pela primeira vez. Alguns professores levantaram a questão de perdão versus justiça, né? Então é importante lembrar que o perdão é você deixar abrir mão do sentimento de vingança. Mas isso não quer dizer que a pessoa não precise lidar com as consequências dos seus atos, né? Integridade. Seguir a sua consciência sendo honesto consigo mesmo e com os outros.
A integridade envolve o ser inteiro, né? Você não tem duas faces, você não engana, sua consciência é aquilo que conduz as suas ações. Trabalho, empenhar-se com todas as forças para alcançar os seus objetivos, aquilo que vai fazer com que as pessoas não queiram dar um jeitinho, né, encurtar caminhos, ir pelo modo mais fácil, mas cultivar no coração o amor ao esforço e à conquista. O próximo é a criatividade, buscar aprender e descobrir novas informações e soluções para os problemas. É a pessoa que consegue criar, desenvolver, não se sente presa somente àquilo que ela já tem, ela consegue produzir soluções novas com o que tem nas mãos. Diligência, fazer com zelo, dedicação e cuidado tudo o que estiver sob sua responsabilidade. Obediência, atender ao que os pais pedem e seguir a sua instrução sem rebeldia. E, como nós dizemos no versinho aqui, na primeira vez em que for chamado. A obediência foi uma virtude que ela não estava na primeira versão do programa que eu criei, mas muitas pessoas trouxeram que esse era um dos maiores desafios. E é interessante que até hoje, quando eu trabalho com crianças, às vezes eu faço aquela autoavaliação que nós queremos colocar também lá na nossa loja, para quem quiser essa folhinha que você faz um checklist com as crianças. Eles dizem, muitos deles, que o que eles mais gostariam é de se tornar pessoas mais obedientes, porque eles dizem que eu desobedeço muito e eu não gostaria. Isso é muito interessante. E serviço, que é você trabalhar pelo bem do outro, oferecendo ajuda, ainda que ela não tenha sido solicitada. E é importante, quando você analisa tudo isso, entender que não existe virtuoso de uma virtude só. Isso é muito, muito importante. O professor James Arthur, que era o diretor do Jubilee Center, um centro de estudos acadêmicos dedicado a esse tema de pesquisa da questão do caráter e das virtudes. Na época, quando eu comecei a estudar sobre isso, ele dizia algo interessante. Imagina um mafioso. Ele é uma pessoa resiliente, leal, corajoso, ousado, mas isso não faz dele uma pessoa virtuosa, porque estão em falta virtudes muito importantes, né? A integridade, por exemplo, não está presente na vida de um mafioso. Então, ele explica que nós precisamos tomar cuidado para não achar que você pode, eu sou uma pessoa virtuosa porque eu sou muito ousado. Não, você é uma pessoa ousada. A pessoa virtuosa é aquela que trabalha para que de forma integral o seu caráter reflita alguém que vive de forma sábia, equilibrada. Enfim, todos os aspectos que nós trabalhamos aqui. Aliás, você nem precisa pensar no pessoal da máfia para entender isso. Você pode imaginar que uma pessoa pode querer se tornar muito bondosa, diligente e talvez muito trabalhadora, porque ela quer ter a aprovação dos outros. Ela quer ser alguém que é admirada. E isso não faz dela uma pessoa virtuosa. Ela focou em características que atraem a admiração das pessoas. Mas a pessoa virtuosa, um dos aspectos, como eu coloquei aqui, é que ela tem uma visão correta sobre si mesma. A sua identidade está sendo formada sobre uma base sólida. Na nossa perspectiva cristã, a sua identidade precisa ser formada sobre Cristo e sobre a noção de quem você é diante de Deus. Então, uma pessoa que está ali desenvolvendo virtude só porque ela quer que as pessoas gostem dela, claramente não é uma pessoa virtuosa no sentido integral como nós trabalhamos aqui. Então, embora aquela música do Tom Jobim, é do Tom Jobim, o Samba de uma Nota Só, diga que você tem que ficar em uma nota só, isso não se aplica às virtudes, tá? Você precisa se esforçar para desenvolver todas as áreas da sua vida e para que as suas crianças, seus alunos, seus filhos desenvolvam também. Mas, nesse ponto, vem um dilema para algumas pessoas. Será que as virtudes realmente nascem a partir do nosso esforço? Será que isso já não está no DNA de cada um? Eu nasci assim, vou ser sempre assim? Ou algumas pessoas consideram,
Será que não é um dom divino? Deus escolhe se Ele quer te dar um coração grato, um coração humilde? Como é que isso funciona? Esse é um assunto tão legal e, na minha perspectiva, tão importante que nós vamos conversar sobre ele no segundo vídeo. Ele vai te dar algumas reflexões aí para analisar o que você mesmo pensa sobre esse assunto. Agora, se você chegou até aqui e me diz assim, Catarine, muito legal, vou me aprofundar nesse assunto nos próximos vídeos, mas eu preciso de algo para ontem, porque eu quero começar a trabalhar isso com minhas crianças, adolescentes, até adultos, né? Tem professores universitários, professores de seminário que se interessam por desenvolver essas características com seus alunos. O que você tem aí de recurso que já me ajude nisso? Então, eu vou apresentar pelo menos 3 recursos que nós temos aqui, começando do mais simples até aquele que é para quem já quer fazer algo mais estruturado. O mais simples é esse dos cartões das virtudes que eu mostrei para vocês. Que nós temos o flashcard e nós temos também um pequeno cartaz. Esse cartaz, além da ilustração que acompanha cada virtude, essa ilustração ela geralmente está relacionada a uma micro historinha que você pode contar, né? O versinho da virtude. E também, no verso, nós temos o desafio da virtude. Aqui é um pequeno texto de reflexão que é bem relacionado com atitudes práticas e nós temos um pequeno desafio para aquela pessoa colocar em prática na semana ou no dia, depende do trabalho que você vai fazer. Depois nós vamos ter um vídeo só explicando como usar o cartão das virtudes, tá? Ou os cartões, porque nós temos esse cartazinho e o flashcard, que é pequenininho, né? Então, esse é o material mais acessível que você pode adquirir com facilidade. Nós temos todos no formato digital, você vai adaptar, né, de acordo com a sua realidade, para deixar ele no formato físico e usar no seu dia a dia de diversas formas. Para quem quer ir além, nós temos o material que nós chamamos de guias de estudo das virtudes. Geralmente nós trabalhamos com um livro clássico que você vai lendo em capítulos ao longo do tempo aí com seus alunos ou seus filhos. E esse material ele vai trazer uma série de lições já prontas com muitos aspectos para você aprofundar aquela história, trazendo não só a parte de vocabulário e conhecimento que você pode explorar a partir daquele texto, mas toda a conversa que você pode ter já identificando quais são as virtudes ou vícios, né, que os personagens demonstraram e como você ajuda aquele seu aluno, aquela criança, a identificar na própria vida dela como ela está, como ela reagiria em tudo isso. Esse é um trabalho muito interessante porque nós partimos de histórias, eu já vou explicar para vocês nos próximos vídeos como é que isso funciona, mas só para vocês já terem uma ideia. Nós temos material de diversos livros, temos a coleção toda das Crônicas de Nárnia, temos uma coleção só para livros clássicos e temos 2 volumes que estão dedicados a quem quer fazer uma introdução mais simples, que já vem com a história. Então, se você tem aí o estudo das virtudes, material introdutório, ele vem com 4 histórias já no material e todas essas orientações e lições para você trabalhar com os seus alunos. E claro, quem é pai e mãe e decidiu assim, eu preciso fazer algo mais direcionado à realidade do meu filho e eu gostaria de orientações sobre isso, você pode vir e conhecer o nosso programa Filhos Fortes em um Mundo Sem Deus. É um programa com 14 passos e estratégias muito simples, inclusive que você recebe uma orientação personalizada no final, com nossa indicação de estratégias exatamente para a situação que você identificou, os objetivos que você identificou para a vida de cada um dos seus filhos. São 76 objetivos que você vai escolher quais deles são os seus prioritários agora e nós vamos te ajudar a criar o seu plano prático para isso. Então, dito isso, vamos para o nosso próximo vídeo, onde vamos falar de todas essas questões envolvendo a educação do caráter e quanto isso depende ou não do nosso esforço. Vamos lá?